Oferecimento: Ricardo Refeições, Escola Técnica pra Valer, sua TV digital no litoral. Muito bom dia, amigos do canal R1, estamos retornando ao vivo com vocês aqui da plataforma marítima de Tramandaí. Manhã de sexta-feira, pré-final de semana, nós estamos aqui na plataforma para trazer algumas notícias e informações. E lá vai a primeira: sem sol nesse momento aqui na capital das praias. Tempo nublado, tempo fechado, previsão que inclusive marca até mesmo pancadas de chuva para essa sexta-feira e para amanhã no sábado. No domingo nós teremos aí um tempo entre aspas aberto, algumas nuvens no céu, o sol em alguns momentos radiante, porém em outros encoberto pelas nuvens. Nesse momento a temperatura é de 22 graus, a sensação térmica é de 24, bem abafado, aquele clima pré-tempestade, pré-temporal, sabe? Que fica bem quente, bem abafado assim e depois cai água bastante. Então, tá nesse momento, tá assim a temperatura, bem quente, sensação térmica lá em cima, sem nada de vento, porém, ainda assim temos alguns corajosos por aqui. Bastante movimento na plataforma, o pessoal trabalhando, a plataforma marítima de Tramandaí que está em obras em alguns pontos, né, reforçando a sua estrutura. Bastante gente também na faixa de areia, aproveitando enquanto não chove, o pessoal está caminhando por aqui, pescadores na plataforma e, claro, surfistas no mar. Então a gente tem um movimento bem interessante, apesar de um dia não tão bonito. De qualquer forma, né, o canal R1 se propõe a trazer algumas notícias e informações para vocês. Diariamente a gente está aqui pela manhã, a menos quando está caindo o mundo, muita chuva, daí a gente se encontra também por volta desse horário no centro de Tramandaí. E eu quero saber de você, que está aí do outro lado da telinha, como é que está o clima na sua cidade, na sua região. Diga, dê um bom dia pra gente, assim como a gente dá um bom dia para vocês, todo esse povo que está aí do outro lado. Sem muita enrolação, a gente vai conversar um pouquinho sobre 3 casos distintos hoje, sobre um protesto que dividiu opiniões que aconteceu ontem pela parte da manhã em Porto Alegre. Já a gente fala sobre isso. Já a gente fala também sobre um estuprador que foi preso pela Polícia Civil no município de Imbé, né? A gente vai conversar sobre isso também. E também sobre um caso também que tem chamado bastante atenção, que aconteceu na região metropolitana, ainda no início dessa semana, sobre uma suposta agressão por parte de uma professora contra um aluno de uma escola lá em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. E bom, vamos começar por partes. Vamos falar um pouquinho sobre um protesto, um grande protesto, inclusive, que ocorreu ontem pela parte da manhã no município de Porto Alegre, capital do estado, que foi um protesto organizado pelo CFC, né? Aquele órgão que o pessoal vai para aprender a dirigir, tirar a carteira de habilitação, só que não era um não, tá, amigo? Eram vários ali de Porto Alegre que estavam reunidos em um protesto, porque existe, né, um plano, uma ideia, um projeto que ganhou destaque nos últimos meses, que é do pessoal não precisar mais fazer essas aulas em CFC para tirar a carteira de habilitação. Recentemente, inclusive, né, entrou aí um projeto do governo federal realmente dando habilitações aí para as pessoas. A gente sabe que está em torno de uns R$3.000 hoje uma habilitação aqui no estado do Rio Grande do Sul, e algumas pessoas vão ser contempladas aí com habilitação de forma totalmente gratuita. Eu paguei caríssima a minha na época que eu tirei, né? Então realmente está mudando as coisas e inclusive, né, tem esse projeto para o CFC deixar praticamente de existir, né, se a gente for parar para pensar, ou mudar completamente a forma com que ele funciona, né? Tem muita gente que adora essa ideia, tem gente que fica um pouco receosa por conta de como é que vai ser o trânsito, se já tendo o acompanhamento. A gente tem muito maneta, né? O pessoal costuma dizer assim, muito motorista imprudente, tendo aula, tendo essa, entre aspas, triagem, né? Para o pessoal ir de fato para o trânsito, como é que vai funcionar, né? Antigamente não tinha, aí agora tem, enfim, a gente não sabe muito bem como vai funcionar essa história, mas fato é, né, que o bolso da população agradece, porque realmente tirar a habilitação é algo muito caro. Então o CFC se organizou, né, vários CFCs lá de Porto Alegre, região metropolitana, para fazer um protesto, uma passeata com os próprios veículos, com os próprios carros de autoescola pelas ruas ali de Porto Alegre, enquanto falavam, né, sobre a situação, falavam sobre os perigos, né, davam o seu ponto. Obviamente tem a questão financeira, né? Os proprietários dos CFCs
se essa lei entrar em vigor, né, vão ter um baque financeiro muito grande, né? Essa atividade inteira vai ser prejudicada, mas a população em si não vai mais ter que pagar um valor tão exorbitante, né? Então tem os dois lados da moeda, né? Tem os prós, tem os contras, e eu quero saber de você qual é a sua opinião sobre esse caso. Você acha que seria bom se não existissem mais, não vou dizer que fossem extintos os CFCs, né, mas mudasse a questão das aulas para o pessoal tirar a carteira, ou você é a favor de que continue como está, né, com o CFC, o pessoal faz prova teórica, prova prática, enfim, toda essa burocracia que se tem hoje em dia para tirar uma carteira de habilitação. E bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos retornar aqui ao litoral norte gaúcho. Vamos falar sobre um caso que ocorreu no município de Imbé, da prisão de um estuprador. Exato. A Polícia Civil, tá, pessoal, atendeu aí por ordem do Poder Judiciário e realizou a prisão de um homem. Esse homem de 48 anos de idade seria, né, investigado por um crime de estupro que ocorreu há mais de 10 anos atrás, em 2013, no próprio município de Imbé. Bom, a polícia localizou o homem não resistiu, não teve nada demais em toda essa história, porém o homem foi preso. Esse homem de 48 anos, então, teria estuprado outra pessoa no ano de 2013 no município de Imbé, vivia aqui, estava por aqui, e a Polícia Civil o prendeu, né? Foi até o local que ele estaria residindo e prendeu esse sujeito. O sujeito foi encaminhado, então, para o sistema prisional, onde deve permanecer cumprindo a pena estabelecida de 12 anos de regime fechado, ou seja, é bastante tempo, né? 12 anos. Obviamente a vítima, a família da vítima estão mais aliviados, né? A comunidade também se sente mais segura tirando, né, um cara que comete um crime tão bárbaro, tão brutal como esse, que é o crime de estupro, né, das ruas. Cometeu o crime em Imbé e foi preso também em Imbé. Demorou, né? A justiça tarda, às vezes falha, mas na maioria dos casos não falha, né? A gente tem que sempre pensar positivo. E nesse caso, então, -1 nas ruas. Parabéns aí para a Polícia Civil, parabéns também para o Poder Judiciário, que condenou esse sujeito a mais de 12 anos de prisão, né? Vamos agora só aguardar para o translado até o presídio. Inclusive já até foi ontem, né? Esse caso aconteceu ontem à tarde, foi preso e já foi despachado para o presídio, já tem o seu quarto lá, juntamente com bastante gente, com os companheiros aí de quarto agora, né? E bom, vamos falar um pouquinho agora sobre um caso que tem chamado bastante atenção, que tem aumentado, né? Tem se descoberto muitos casos semelhantes, que é casos de professores agredindo, né? Agredindo alunos. Recentemente nós tivemos o Dia do Professor, né? Se não me falha a memória, foi quarta-feira, né, Luiz? Quarta-feira a gente teve o Dia do Professor, né? Feriado, tudo. Parabéns, inclusive, para todos os professores. Mas a gente tem que falar sobre esse tipo de caso. Ali no bairro Santa Terezinha, no município de Canoas, tá? Canoas, região metropolitana, uma professora foi afastada, tá, por uma suposta agressão que foi denunciada por um aluno, né, que teria acontecido na terça-feira, no início dessa semana. Foi afastado. Bom, esse aluno relatou, né, que essa professora o agrediu, né? Não há indícios de vídeos, fotos, imagens desta suposta agressão. Mas a equipe que dirige, né, essa escola optou por afastar a profissional. Fez bem, né? Fez bem em afastá-la. Outras crianças, né, outros pais, inclusive, relatam atitudes, digamos que suspeitas por parte desta professora. Os outros alunos dizem que ela era muito ríspida, era grossa com os alunos, brigava o tempo inteiro, isso segundo os alunos, né? E os pais dizem que não tinham aquela aproximação com a professora, né? Que normalmente os pais se dão bem com os professores dos seus filhos, né? Mas não tinham aí essa aproximação. A Polícia Civil, tá, pessoal, já começou a ouvir testemunhas, já está ouvindo, né? Ouviu o relato dessa criança que supostamente foi agredida, vai ouvir também, né, se já não ouviu, a parte da defesa da própria professora, ou vão ouvir outros profissionais da escola, mas fato é que essa professora foi afastada
por essa suspeita, então, de agressão contra essa criança. Mas bom, por que eu quero trazer esse assunto? Porque desde que as escolas, né, no geral, assim, tanto da rede particular quanto da rede pública, começaram a ter câmeras de segurança, começaram a ter maior vigilância nesse tipo de caso, né, ficarem mais atentos, começou a aumentar, né, a gente começou a ter mais registros destas agressões, tanto crianças denunciando, quanto pais denunciando, quanto outros professores também denunciando. Então a gente tem tido, né, um aumento nesse tipo de caso. E o que nos leva a pensar, né, de como é que não era antes de ter, né, de toda essa vigilância, de ter esse olhar atento por parte da polícia também. Como é que não era antes, né? Quantas crianças acabaram apanhando, sofrendo, né, dentro das escolas, isso desde creche até ensino médio, a gente pode falar, né, porque isso é meio que geral. E é muito triste a gente ter que falar justamente de casos de professores agredindo, né, porque professor, a gente fala que se não é a profissão mais importante que existe, é uma das, né, porque forma todas as outras profissões. Então, realmente é triste, porque é uma área que tem que ser muito valorizada, que não recebe, né, o valor que merece, não são valorizados, infelizmente a gente fala isso porque é a verdade. Professor, olha, tem que ganhar muito bem, porque engole muito sapo, né? A gente sabe como é que é, e a gente vê muitos vídeos de alunos batendo boca, então não é um trabalho fácil, obviamente, mas nada justifica agressões. Nesse caso que a gente está passando, nada foi provado, não tem condenação, então até então a professora é inocente, né? Enquanto não se declarar, né, sair a sentença do juiz, ela é inocente, mas ela está afastada para evitar polêmicas, até para a escola também se resguardar. Nós tivemos casos aqui em Tramandaí, que inclusive cobrimos ao vivo, José Bueno, Luiz D'Ambrosio, e eu também estava lá, sobre denúncias, né, de supostas agressões cometidas por professores, uma série de irregularidades apontadas por parte de pais. A Secretaria de Educação acatou os pedidos, afastou os professores também. Então a gente tem tido uma crescente nesse aspecto, né, nesse tipo de caso. O que nos chama muita atenção, né, e a gente traz e comenta sempre com vocês. Inclusive, recentemente tivemos até mesmo imagens, né, de uma criança, se eu não me engano foi em Caxias do Sul, que uma professora agrediu a criança, né, a professora foi presa. Olha, é uma situação bem complicada, e por parte dos pais a gente sempre tem que dizer o seguinte, de estabelecer confiança com os filhos, né, de ter essa conversa mais próxima com os filhos, né, de dar realmente segurança para a criança dizer se algo errado aconteceu, se o professor deu um beliscão, que seja qualquer tipo de agressão, né, desde um beliscão até um tapa, um chute ou algo mais sério, né, a criança ter essa intimidade com os pais de poder contar tudo. Isso é muito importante, estabelecer sempre esses elos entre pais e filhos. Mas bom, chega de falar de coisa ruim, vamos ver quem é que está participando junto com a gente, vamos mostrar um pouquinho também ali dos surfistas, né, vamos por aqui e ver quem é que está nos acompanhando junto conosco, né, nessa manhã, que não é muito bonita não, apesar do mar estar muito bonito. Vamos ver quem é que está por aqui. A dona Eloeci está nos dando um bom dia então para a dona Eloeci. A Jaqueline de Vargas está por aqui nos acompanhando. O José Ricardo Marçal está por aqui. Leonor Beatriz está por aqui nos acompanhando também. O Carlos Roberto Flor Carlinhos está por aqui nos assistindo. José dos Santos está por aqui também. O pessoal está por aqui. Quem mais? A dona Elza Fernandes disse o seguinte: bom dia, aqui de Guaporé. Manhã com céu nublado e sem chuva. Então tá parecido com o clima aqui de Tramandaí, né? Nublado, sem chuva, tempo meio xarope, né? E a previsão para o final de semana não é das melhores. Amanhã devemos ter chuva e no domingão aí um solzinho escondido entre nuvens. Já vou fazer um convite especial que eu já ia me esquecendo, tá, pessoal? Teremos aqui, organizado pela plataforma, tá, o jantar dançante da primavera, né? Esse jantar vai acontecer amanhã, sábado, terá início ali às 8 horas da noite, ali na sede campestre, tá, da plataforma, no endereço que seria a Rua Lourdes de Lima Manito, número 388, no bairro Cruzeiro do Sul 2. Pessoal, o que o pessoal está pedindo, né? Que quem for
vá com trajes para dançar, né? Afinal, vai ser uma primavera dançante, né? Um jantar dançante. O valor está estimado para R$ 70 por pessoa, né? O cardápio vai envolver ali frutas, saladas, queijos, sobremesas e pratos quentes, né? Que vão ser divulgados mais para frente. Você pode receber mais informações, se você tiver o interesse, pelo fone 51 996 10 07 36, certo? Então vamos repetir aqui de novo: 51 996 10 07 36. Um número bem fácil aí para você estar recebendo mais informações sobre o jantar dançante da Plataforma Marítima de Tramandaí. E falando em plataforma, a gente tem que falar do nosso patrocinador, ele que faz tudo isso ser possível, né? Essas transmissões serem possíveis, que é o Ricardo Refeições. Mas como já diz o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Luiz, puxa as imagens do Ricardo Refeições.